Quem vive querendo aparecer acaba desaparecendo. Olha o que diz em 1 Pedro, o capítulo 5, o versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Eu vou repetir. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Eis mais um dia, e eu quero que esta graça, que esta paz, da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela seja sobre a sua vida e também sobre o seu coração. Eu quero te dizer que nós estamos aqui e eu quero que você entenda e você compreenda, trabalhando em temas para que a sua vida seja uma vida próspera, para que a sua vida, você entenda como Deus age de forma tremenda. Ao entender que esse Deus, ele se preocupa sim com a maneira com a qual você administra os seus bens, as suas finanças, tanto que a palavra de Deus está abastada de várias e várias mensagens, de vários e vários versículos, de várias e várias passagens sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre prosperidade. Isso porque Deus se preocupa com isso na sua vida. Mas Deus, Ele procura de certa forma pessoas que são capazes não apenas de administrar as suas riquezas, não. Mas ele procura pessoas cujo o seu caráter, ele permaneça íntegro quando cada uma dessas riquezas passarem a bater na sua porta, entrar na sua vida. Então, o que eu quero te perguntar neste momento, será que quando a riqueza, quando a prosperidade entrar na sua vida, você vai querer mostrar, você vai querer se aparecer, porque você vai querer se exaltar mostrando o seu poderio? Olha o que diz o tema, hein? Quem vive querendo aparecer, acaba desaparecendo, hein? A Bíblia aqui nos ensina que devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele nos exalte no tempo devido. No tempo devido. Esse versículo, ele revela que o verdadeiro crescimento não nasce da autopromoção, não. Mas da disposição de aprender, de amadurecer e de esperar o tempo certo. É difícil, né? É difícil. A gente querer esse processo de amadurecimento, querer esse processo de aprender, e eu digo aqui, o ano passado eu consegui com muito custo ler 17 livros, esse ano agora nós chegamos no 7º, 8º, e eu falei, meu Deus, eu preciso aprender mais, eu preciso conhecer mais, eu preciso me dedicar tempo, eu preciso disciplinar a minha vida para poder ler mais, para poder me lançar em mais conhecimento, porque eu quero ter isso para a minha vida. Mas eu tenho que dizer para você, não é fácil, não é fácil. Tem dia que a gente acorda cansado, tem dia como hoje, eu já falei aqui, eu já acordei cansado, com dor no corpo, um sentimento de cansaço, de desânimo, de exaustão. E eu confesso que eu cheguei a pensar, será que eu gravo na terça-feira? Mas não, amanhã eu tenho que lançar o primeiro áudio, eu lanço toda segunda, terça, toda segunda, quarta e sexta. E eu falei, não, mas eu não vou, eu tenho que lançar amanhã, mas será que eu gravo só um, depois eu gravo os demais? E eu cheguei até a gravar 2, eu falei, não, mas será que eu gravo o terceiro? Eu quero dizer que esse cansaço, ele toma a nossa vida. Essa disposição que nós devemos ter, muitas das vezes ela não vem. Esse processo que a gente fala muito sobre a necessidade que nós temos de ter motivações na nossa vida, a motivação, às vezes, ela não vem. Não, ela não vem. Mas aí você entende que a vida não é feita de motivação. Que mesmo desmotivado, você precisa fazer.
E quando nós olhamos aqui, olha, essa disposição de aprender, essa disposição de amadurecer, de esperar o tempo certo, ela é uma realidade na minha e também na sua vida. Esse princípio pode ser observado na vida de um homem que viveu com tanta simplicidade, de um homem que soube com humildade caminhar e até mesmo reconhecer que o grande não era ele, o grande era Deus. Nós vemos isso na vida de João Batista, que mesmo ele sendo admirado por multidões, ele reconheceu que a sua missão não era apontar para a sua própria vida. Eu não estou aqui trazendo algo para poder me erguer, para poder me mostrar, para poder me aparecer, não. Eu estou trazendo algo para a sua vida, para te mostrar o caminho, que o caminho é Jesus, que o caminho é Deus, que o caminho é Cristo. Então, às vezes a gente tende, eu estou aqui fazendo essas ministrações, trazendo esses conhecimentos para a sua vida, e como disse no áudio passado, o cara que chegou em mim e falou, cara, uma hora vai explodir, cara, eu não quero que venha a explodir para me autopromover, porque a ideia não é essa. A ideia é fazer com que esta mensagem seja ministrada, para que a pessoa entenda que o maior caminho que ela tem que ter não é o Daniel Carlos, não é ouvir o áudio do Daniel Carlos, não é ouvir o podcast do Daniel Carlos. A verdadeira essência de tudo isso está em ouvir aquilo que Deus tem para a tua vida. Eita glória, eita! A verdadeira essência, ela está nessa posição que você tem que ter de ouvir Deus e não ouvir o Daniel. Daniel é um cara falho, Daniel é um cara frágil, Daniel é um cara cheio dos seus problemas, das suas dificuldades, mas Deus não. Deus, ele é íntegro, ele é puro, ele é verdadeiro. E João Batista reconhecia isto. Quando ele percebeu que as pessoas começaram a seguir a Jesus, ele declarou uma necessidade extrema que estava dentro do seu coração de reconhecer isso. E ele disse assim, olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, como ninguém soube ver isto. João, ele compreendeu que a verdadeira grandeza não está em ocupar o centro das atenções. Não. Mas em permanecer fiel ao propósito que Deus confiou em cada uma de nossas mãos. Qual o propósito? Nós já falamos muito sobre propósito. E nós temos aqui que retornar em falar sobre isto. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Será que você sabe qual o propósito? Será que você tem esse entendimento de qual o propósito Deus tem para a tua vida? Eu quero te dizer que quando nós olhamos para a vida de João Batista, nós vemos que a sua humildade, ela preparou um caminho para que a vontade de Deus ela fosse plenamente cumprida em todo o mundo, em toda aquela região, em todas aquelas pessoas que viam um caminho certo, que era seguir Jesus. E eu quero te dizer que quando nós temos esse entendimento, nós passamos a entender e a compreender que nós não somos nada. Eu sempre coloco isso diante de Deus. Eu dobro meu joelho para falar com Deus todas as manhãs e eu falo, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. E quando eu entendo que eu não sou nada sem o Senhor, eu preciso te buscar. Cada dia eu preciso começar tendo essa certeza. Cada dia eu preciso começar tendo essa realidade, porque a partir do momento que eu tenho esse entendimento, eu não vou deixar de estar aqui diante do Senhor. E eu sempre falo isso, Pai, com tristeza sem tristeza, com ânimo sem ânimo, com alegria sem alegria, com dinheiro sem dinheiro, com santidade sem santidade, com pecado sem pecado, eu vou te buscar. E eu digo, o Senhor sabe disso. O Senhor sabe que eu vou estar aqui, Pai, todos os dias da minha vida. Como é importante ter esse entendimento. Porque quando você tem esse entendimento dessa necessidade que você tem de Deus, você vai fazer escolhas, você vai se posicionar, você vai caminhar a cada dia tendo essa dependência. Pai, eu preciso do Senhor. Como disse no áudio passado, concede-me, Senhor, sabedoria. Você vai buscar isso diariamente porque você precisa disso. Assim como esse ar que você respira.
Assim como esse ar que você está respirando agora, sem ele você não vive. Sem ele a sua existência não há a menor possibilidade de continuar. Pode ter certeza disso. Quando você tem esse entendimento de que assim como esse ar que eu respiro, que eu preciso dele, eu também preciso de Deus, meu irmão, o jogo começa a virar. A sua vida começa a se tornar diferente. Os seus passos começam a ser dados de forma diferente. E muita coisa começa a mudar. Humildade. A humildade de João Batista preparou um caminho para que a vontade de Deus fosse plenamente cumprida. A psicologia financeira explica que uma das maiores armadilhas do comportamento humano é algo chamado excesso de confiança. A maior armadilha que pode existir na sua vida é esse excesso de confiança. Sabe que nós tivemos no podcast a presença do prefeito de Maringá, Silvio Barros, e eu vou relembrar essa passagem aqui, essa maneira, esse exemplo que ele utilizou na sua mensagem, falando sobre a armadilha. Que a armadilha é um processo que é feita para você não entender que aquilo é uma armadilha. Para você não cair nela. Quando você pega uma ratoeira e coloca um rato e coloca um queijinho ali, a ideia é você iludir o rato, para o rato entender que aquilo é bom para ele. E aí ele sente o cheirinho do queijo, ele não resiste àquilo, e quando ele bate a sua boca, ele cai na armadilha. Então a armadilha, ela é feita para você não entender que aquilo é armadilha. E você cai muitas das vezes. Então, esse comportamento que nós temos às vezes, desse excesso de confiança, ela é uma armadilha para a gente cair. E a gente se exalta, a gente se posiciona entendendo que aquilo que nós temos, aquilo que nós sabemos já é um suficiente. Quando nós olhamos para a armadilha, aquele objeto que de certa forma é um plano, é um truque muito bem ajustado e alinhado, usado para pegar você, para prender você, para travar você. Será que você não está preso numa armadilha e você não conseguiu entender que aquilo que foi colocado para você poder seguir, que aquilo que foi colocado para você poder abocanhar de certa forma aquele alimento que estava ali, foi nada mais nada menos do que uma ilusão para você cair? Eita, ouça o que eu estou lhe dizendo nesse momento. Será que você não está preso numa armadilha e você não consegue compreender o quanto você precisa se lançar de certa forma com uma certa dedicação e um empenho para sair dela? Quando a gente acredita que a gente já sabemos tudo, eu já sei tudo, quando nós acreditamos que já sabemos de tudo, nós deixamos de ouvir conselhos, nós ignoramos de certa forma os riscos e tomamos decisões impulsivas, olhando apenas para o queijinho que estava na ratoeira. Porque a gente sabe, o nosso ego toma o nosso coração e eu já sei. Eu já estou apto para aquilo, eu já estou top, eu já estou totalmente cheio de mim e eu vou seguir porque eu sei o que eu tenho que fazer. Agora, quando nós olhamos para a humildade, ao contrário desta impulsividade, dessa arrogância, ao contrário deste acreditar que sabe tudo, a humildade, ela mantém a nossa mente aberta para aprender e para evoluir a cada dia, Eu me lembro aqui de uma passagem que se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz que nós devemos nos aproximar de Deus. Porque a partir do momento que nós nos aproximamos de Deus, Deus também se aproxima de nós. Que nós somos homens e mulheres pecadores. E que nós devemos limpar as nossas mãos. Porque na maioria das vezes nós temos uma mente dividida. Ouça. Às vezes nós temos uma mente dividida. E essa mente não nos permite caminhar da forma que nós devemos.
Essa mente dividida muitas vezes nos faz olhar para o cansaço, olhar para o desânimo e tomar decisões com base nisso. E não com base naquilo que nós devemos. E não com base naquilo que nós precisamos, de certa forma. Como diz aqui, a minha necessidade de levantar de manhã e dobrar o meu joelho e falar com Deus é porque eu entendo que eu preciso dele, eu necessito dele. E aí diz assim, olha, Tiago 4,8 diz assim, olha, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos de vocês, vocês que têm a mente dividida, e purifiquem o vosso coração. Quando a gente tem essa humildade, a gente tem esse entendimento de que nós precisamos de Deus na nossa vida. Eu preciso de Deus. Como disse, assim como esse ar que eu respiro, Pai, eu preciso de Ti. Na educação financeira, pessoas humildes costumam revisar estratégias, reconhecer os erros e buscar orientação quando necessário. Será que você está tomando decisões por seus próprios impulsos, por seus próprios desejos, pela sua própria visão e não entende a necessidade que você tem de buscar pessoas, de buscar direção, de buscar direcionamento para a sua vida, meu irmão? Será? Deus, ele continua agindo da mesma forma de sempre. Antes de confiar grandes responsabilidades, ele quer trabalhar no nosso caráter. Que tremendo isso, eu vou repetir. Deus continua agindo da mesma forma. Antes de confiar maiores responsabilidades, ele deseja, ele quer trabalhar no nosso caráter. A gente quer o grande, a gente quer avançar, a gente quer alcançar os nossos objetivos, a gente quer sim viver uma vida de prosperidade e riqueza, eu tenho certeza disso. Mas eu quero te dizer que antes disso acontecer, Deus quer que seu caráter seja trabalhado, que você entenda essa necessidade de humildade. A humildade, ela precisa existir na sua vida, porque sem ela vai ser difícil você conseguir conquistar coisas. Se você é aquele que está focado apenas no dinheiro, na fama, na capacidade que você tem de receber mais, de ter mais, de absorver mais, você está errado. Você vai continuar você vai ter dinheiro, mas você vai ser pobre de decisões. As suas decisões, as suas escolhas vão ser sempre equivocadas. Agora, quando você aprende a caminhar com humildade, você descobre que a verdadeira exaltação, ela acontece no tempo e da maneira estabelecida por alguém chamado Deus. Quando você aprende a caminhar com humildade, você descobre que a verdadeira exaltação, ela acontece no tempo e da maneira estabelecida pelo próprio Deus. Eu gostaria que você perguntasse a si mesmo: existe alguma área da sua vida que o orgulho está impedindo você de aprender? Como disse, essa postura de buscar, conhecer, ler, estudar, nem sempre é fácil. Nem sempre a gente consegue fazer da forma que tem que ser feito. A gente acaba muitas das vezes cansado, exausto, e a gente olha para tudo isso e fala às vezes: pô, será que eu tenho necessidade disso? Semana que vem eu começo a me lançar num novo projeto, retomo meus estudos, eu vou iniciar um mestrado que já havia sido aprovado e resolvi dar um tempo, e agora eu começo a partir da semana que vem. E eu falo: meu Deus do céu, vou ter que me organizar mais ainda para estudar, para me dedicar, mas às vezes a gente olha e: será que eu preciso? Nós precisamos. Nós precisamos. E é por isso que eu faço aqui, eu pergunto a si mesmo: existe algum orgulho que toma o teu coração de achar que você não precisa? Que você não tem necessidade de aprender, de ler, de buscar conhecimento para a tua vida? Será que existe alguma área da sua vida que você está cheio de orgulho e por isso que essa área não está desenvolvendo,
não está prosperando, não está multiplicando. Deus está falando contigo nesse momento. Deus está falando contigo nesse momento. Eu quero te dizer que a humildade de hoje pode preparar maiores oportunidades para a sua vida no amanhã. A maior oportunidade que você possa ter, a maior oportunidade que possa existir na sua vida é você trabalhar sempre com humildade no seu coração, no seu interior. Eu trago uma frase aqui para fechar essa mensagem assim, olha, quem não busca ser maior do que os outros está pronto para crescer no tempo de Deus. Que tremendo essa frase. Quem não busca ser maior do que os outros está pronto para crescer no tempo de Deus. Eu sei que nós queremos e desejamos crescer. Eu sei que nós desejamos e queremos muito na nossa vida obter grandes resultados. Mas é preciso entender que às vezes a gente quer ser grande para mostrar para os outros, para que as pessoas vejam. Olha o quanto eu sou bom, o quanto eu tenho, o quanto eu faço. Não. João Batista, ele olhou para tudo aquilo que ele estava fazendo, ele falou, não, tudo isso que eu faço é apenas para que o meu Deus cresça. Para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, não é para mim. Não é para mim. Então quando você busca crescer, quando você busca atrair coisas para a sua vida, não para o seu próprio ego, não para o seu próprio, para a sua própria vontades e os seus próprios interesses, mas você faz tudo isso porque você crê em Deus, porque você vê que é uma ordenança, que é algo de Deus para a tua vida, que aquilo que você está fazendo tem sim um propósito. Quando você faz isso com este entendimento, pode ter certeza que Deus haverá de se agradar de toda a postura que você tenha na sua vida. Feche os teus olhos, Pai, nós mais um dia estamos aqui. E queremos te agradecer porque a tua presença, ela é real e verdadeira em cada uma de nossas vidas, a partir do momento que nós temos esse entendimento, a partir do momento que nós temos essa abertura de permitir que o Senhor venha, de permitir que o Senhor faça. Que nós possamos, ó Deus, deixar de lado esse orgulho. Que nós possamos, ó Deus, assim como diz a palavra, aproximarmos cada vez mais de Ti. Porque a partir do momento que nós nos aproximamos de Ti, o Senhor se aproxima de nós. E é isso que nós precisamos. Deixar de lado a mente dividida, os pensamentos divididos, e ter a certeza e a convicção de que eu preciso do Senhor. De que eu preciso do Senhor na minha vida, no meu trabalho, na minha casa, em todas as áreas. Eu preciso do Senhor. Esteja conosco, ó Pai. Aproxima-se de nós, ó Deus, porque é isso que nós precisamos a cada dia em nossas vidas. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe também a sua vida. E eu tenho certeza que a cada dia Deus irá trabalhar mais e mais na sua vida. Que Deus abençoe e nós nos vemos no próximo podcast. Até lá.